Oi divas, sejam bem-vindos a um Maquice comigo, enquanto eu tô pensando, falando algumas coisas que estavam na minha mente esses dias, porque eu tenho muitas ideias, muitos pensamentos, só que eu só consigo pensar eles e, tipo assim, colocar numa linha de raciocínio se eu tô fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Porque minha mente funciona, tipo, é muito louco, vai vindo um montão de ideias e um monte de pensamentos muito rápido, eu não consigo focar em um se eu não estiver fazendo alguma coisa. E como eu queria trazer pra vocês alguns pensamentos, ideias, sei lá, filosofias, não sei, umas coisas que eu tava pensando ultimamente pra vocês, eu vou fazer isso enquanto eu me maqueio, porque quando eu me maqueio eu consigo pensar mais, me aprofundar mais nos meus pensamentos, entendeu? Enfim, não tenho uma ideia certa do que eu vou fazer hoje no meu rosto. Eu vou só me divertir, porque eu não tenho lugar nenhum pra ir. Tô fazendo isso só pra gravar, porque é divertido se maquiar. E eu vou conversando com vocês um pouco sobre algumas coisas que eu tenho pra dizer. Enfim, eu sempre começo preparando minha pele, então eu lavo ela, não passo nenhum creme nem nada. Eu vou logo com uma blindagem. Essa daqui tá toda suja já, mas é da Pop. E tipo, funciona muito, muito bem. Ela gruda bem a make em mim, eu gosto bastante dela. Eu tava pensando ultimamente, gente, sobre, tipo assim, escolhas que a gente tem que fazer na nossa vida, porque a vida é feita de escolhas, né? Tipo assim, toda a nossa trajetória é marcada com as nossas escolhas, só que nem sempre são nossas escolhas. Às vezes são as escolhas dos outros, às vezes são coisas que a gente deixa de escolher, coisas que a gente deixa de lidar, sabe? E parece que isso é um grande fardo pra gente, porque por mais que a gente tente controlar tudo, por mais que a gente pense em controlar tudo, a gente não consegue. E acaba que quando você se nega a fazer uma escolha, você se nega a decidir algo pra sua vida, você acaba com todas as possibilidades que você tem nessa situação, né? Tava pensando nesses dias, porque eu costumava fazer muito isso, tipo, não decidir. Eu costumava me isolar pra não decidir as coisas da minha vida, sabe? Excluir as coisas. Então eu sempre adiava as coisas. Qualquer coisa. Relacionamentos, amizades, até a profissão. Eu sempre adiava, não, eu posso decidir isso daqui a um pouquinho. E o tempo, ele não vai esperar, sabe? O tempo, ele não vai esperar até você estar pronto pra decidir. Ele vai continuar andando. Vai ter uma hora que você vai perder as oportunidades. Você vai perder amizades, você vai perder pessoas, vai perder amores, vai perder oportunidades de trabalho, perder uma carreira. Então, é muito importante, né? A gente tá decidindo, né? Não deixando as coisas pra depois, né? Enfim. Aí depois de usar a blindagem, eu venho com esse daqui, que é um primer, que ele dá um glow, porque a minha maquiagem, eu sempre gosto dela com muito brilho. Tipo, não brilho glitter, sabe? Não esse tipo de brilho, eu gosto de um brilho natural. Tanto que o fixador que eu uso depois, ele é cheio de brilhinho, ele é todo brilhoso. Eu gosto de deixar, tipo, meu colo, tudo cheio de brilho. Eu gosto de muito, muito brilho a todo momento. Aí depois eu venho com corretivo, que eu uso esse aqui da Ruby Rose, e eu venho também com protetor solar, que eu passo em algumas áreas específicas porque eu não gosto de usar uma base, algo muito forte. Tava pensando assim, como é que faz pra você lidar com o luto dessas suas decisões? Que é um luto, é complicado. Você tem que conviver com elas e conviver com o fato de você não ter tomado algumas decisões na sua vida. E é pesado, porque se você não lidar com isso, se você não, sabe, expressar esse sentimento, se você não chorar, se você não conversar, se você não falar, se você ficar acumulando aquilo no seu ser, sabe? Você vai explodir uma hora. Tipo, eu te garanto que você vai explodir, tá? Porque eu sou PhD nisso, eu sou profissional em fazer isso e explodir depois. Pra vocês terem uma noção, eu já tive até uma paralisia facial por estresse. Então assim, confiem em mim, de verdade, expressem o que vocês sentem. Até nessa grande tortura das nossas dúvidas de decisões que a gente tem que tomar. Expressa isso. Decida algo. Depois você lida com isso. Depois você lida com o fato de que, poxa, não deu tão certo quanto eu queria. Mas pelo menos escolhe alguma coisa pra fazer. Escolha um amor. Escolha uma amizade. E fique com essa amizade. Fique com esse amor. Fique com esse trabalho até o final. Quem sabe não aparece caminhos diferentes onde você pode
seguir um caminho que você sequer pensava que queria fazer, tá ligado? Mas tome decisões, não fuja delas, de verdade. Gente, dica pra vocês, eu sempre espalho com o dedo. Tipo assim, eu uso esponjinha de vez em quando e funciona muito bem também. Só que eu adoro o resultado que eu faço quando eu espalho com o meu dedo. Fica muito mais bonito, fica muito mais natural. Muito mais. Assim, infelizmente, ou felizmente, né? Porque tudo tem um lado bom. Essas decisões todas as decisões, na verdade, vão moldar a gente pro resto da nossa vida. E tipo, eu não tô querendo condenar suas decisões, não é isso. Até porque quem condena decisões, quem condena emoções, somos nós mesmos. A gente coloca um preço maior, um peso maior nas nossas decisões. Não, isso daqui me afetou muito mais, esse daqui não me afetou tanto assim. É a gente que faz isso. Não são as decisões, não são os passos que a gente toma. A gente que coloca esse peso nelas. Só que você vai ter que lidar, né? Tem que lidar com essa dor, sabe? E eu percebo que quanto mais você decide fugir dessa dor, pior fica. Se algo te afetou, tem um motivo. Tipo, você pode processar essa dor. Você não tá correndo contra o tempo, sabe? Só tá você nessa corrida. Só existe você. Você nasceu sozinho e seus sonhos são só seus. Não tem ninguém que vai querer fazer os seus sonhos, porque eles têm motivos, eles têm histórias. Então você não tá competindo com ninguém, na verdade, né? O tempo de cada um é de cada um mesmo, sabe? Então eu percebi que quanto menos peso eu coloco nas minhas decisões, tudo fica mais leve. E por mais que eu ainda seja muito nova e eu ainda vou experienciar muitas coisas, talvez muitas complicações, e eu perceba que, tá, talvez isso daqui eu preciso colocar um peso maior, uma responsabilidade maior. Tenho certeza nisso, porque eu já percebo isso. Mas agora não adianta colocar uma responsabilidade maior. Eu vou colocar agora pra daqui a pouco eu não me ferrar, para as coisas não darem errado. As coisas sempre vão dar errado. Se você decidir que tá errado, as coisas sempre vão dar errado. Se você não decidir que você tá feliz agora, no caos, você sempre vai estar infeliz, até quando você estiver no momento perfeito. Porque a paz não tá no nosso redor, tá ligado? A paz tá dentro da gente. Se a gente consegue manter a nossa paz até quando tudo tá desmoronando, acabou, a gente tá feito. Aí você encontrou realmente, acredito eu, aí você encontrou o significado de manter uma vida, sabe, uma vida digna. Você encontrou o significado de viver e não de sobreviver, entendeu? Vocês estão entendendo o meu raciocínio, né, gente? Eu sou muito difícil pra explicar o que tá na minha mente, mas enfim. Depois de preparar minha pele, eu venho com um pó translúcido. Deixa eu ver, aqui. Eu uso esse. Gente, minhas makes são muito baratinhas e eu adoro o resultado que fica. Eu sou muito contra você pegar uma make muito caro, porque ela vai dar um resultado melhor. Eu consigo fazer um resultado com makes baratinhas e eu faço um resultado incrível. O que eu mais vejo acontecendo e que me dá um pouco de angústia, até porque eu vejo acontecendo comigo, eu faço muito isso, é a gente ficar remoendo as coisas e as decisões que a gente tomou no nosso passado. Assim, a gente pode ficar remoendo e muito provavelmente a gente vai ficar remoendo, porque é complicado, a gente mais erra do que acerta nessa vida. Só que você tem que dar um significado pra isso, sabe? Você tem que direcionar todo esse arrependimento, essa dor. Eu sou muito dramática, então tudo pra mim é dor, tá, gente? Talvez pra vocês não seja, mas pra mim tudo é, sabe, são emoções, um drama. E é por isso que eu gosto muito de direcionar esses sentimentos, esse arrependimento, em arte, sabe? Nem que seja uma arte bem feia, um negócio que eu não quero vender, um negócio que eu não quero mostrar, mas, sabe, em dançar, em fazer exercícios. Sabe aqueles caras que ficam falando, tô meio fora, e aí, nossa, vou ficar agora vivendo na academia. Eu admiro muito isso, porque pra mim isso que é você ressignificar uma dor, é você dar uma motivação pra você alcançar mais uma das suas realizações. E eu acho que é justamente isso que todas as situações da nossa vida estão aqui pra nos ensinar, sabe? É pra gente dar um significado pros nossos sonhos. É como se fosse uma grande historinha que tem um autor que tá compondo essa história e ele vai colocando várias situações, várias coisas ruins, tristes, chatas, que a gente tem que lidar pra gente ter um motivo, sabe? Imagina você viver uma vida que você não passou uma dificuldade. Qual é o motivo de você ter esse seu sonho? Sabe, pra mim eu não consigo encontrar um motivo. Eu quero, por exemplo,
eu quero ajudar as pessoas, eu quero ter um movimento social, eu quero estar na rua ajudando os necessitados, que pra mim isso dói muito em mim. Eu odeio ver como a gente tem que vender tempo, que tempo é vida, a gente tem que vender a nossa vida pra sobreviver, porque nem viver a gente tá vivendo. Então, pra mim, isso é um significado muito grande, eu ajudar as pessoas, que eu odeio, me dói em mim ver as pessoas sofrendo por causa dessa desigualdade. Então, pra mim, isso é um significado para um dos meus sonhos. E eu provavelmente vou passar por muitas mais outras coisas, eu vou ver muitas mais outras coisas que vão dar mais significado ainda a esse sonho, que vão dar potência, que vão dar motivações, que vai deixar esse sonho mais forte, sabe? Eu tô tentando ter uma ideia de maquiagem pra fazer, porque eu tô pensando muito no que eu tô falando pra vocês, mas eu vou passar um branquinho, que é um bege, sei lá, na parte interna do meu olho, assim, ó. Ai, gente, é muito difícil fechar um olho e fazer a maquiagem, tá ligado? Tipo, o olho fechado e o outro aberto. Pra mim é muito difícil. Calma, eu vou fazer isso, depois eu mostro pra vocês. Ó, vou tentar mostrar pra vocês. Tá bem esquisito agora, mas confia no processo, gente, por favor. O processo é feio, mas o resultado final é muito bonito. Acho que é exatamente isso que eu tô tentando falar hoje também, né? O processo é bem feio, mas o resultado final é muito, muito bonito. E eu gosto muito de observar isso nas pessoas. Porque eu acho que, pra mim, as artes que mais me tocam, e quando, sabe, aquelas artes que são profundas, quando eu vou ver a história da arte, o artista sempre tava passando por uma coisa desesperadora. Era um momento da vida dele que ele tava pra se matar. E me toca de uma forma surpreendente. E eu observo muito isso nas pessoas. Eu gosto muito de observar as emoções nas outras pessoas, por mais extremas que possam ser. Eu gosto de ver as pessoas expressando a raiva delas, expressando a tristeza, a alegria, o amor, porque pra mim isso ainda me dá esperança de que, cara, ainda existe vida na Terra. Será que vocês estão me entendendo? Tipo, ainda existe viver, ainda existe vivência, o ser humano ainda tá vivo. Nós ainda não viramos uma máquina, porque é o que parece, ultimamente. As pessoas estão muito apáticas, ninguém mais fala sobre o que sente, ninguém mais demonstra, sabe? Ninguém faz grandes demonstrações de amor, ninguém fala o quanto ama um amigo, uma mãe, um irmão. E eu falo isso até com certa culpa, porque eu enxergo muito isso em mim. Inclusive, isso foi uma das minhas maiores dificuldades, foi um dos meus maiores defeitos que eu tive que construir tijolinho por tijolinho. Perdi muitas coisas nesse caminho, sabe? De expressar o que eu sinto. Pra mim ainda é muito difícil. Por isso que eu acho que eu admiro tanto e eu gosto tanto de enxergar isso nas outras pessoas, sabe? Eu vou tentar fazer, tipo assim, aqui um branco, bem aqui no canto interno, puxando um brilho branco, e bem aqui nesse cantinho, um rosinha que vai puxar um esfumadinho aqui, sabe? Tô numa vibe mais rosa hoje. Vou tentar fazer com essa paleta aqui, ó. Com essas cores. Eu acho muito bonita essas cores. E eu também tenho uma outra paleta de brilho ali pra tentar dar um jeito nesse olho. Vou ver o que eu faço. Gente, é muito difícil eu ter uma ideia do que eu vou maquiar e maquiar pra câmera, pensar o que eu vou falar e, tipo, ficar indo toda hora no espelho. É muito difícil. É muito complicado. Ai, gente, tá calor, viu? Olha, eu não terminei ainda. Confia no processo. Eu não terminei, mas tá ficando assim. Eu acho também que as pessoas estão muito apáticas. Tipo, você não lida com as suas emoções. Você não expõe elas. Só que na verdade você expõe, você nem percebe. Porque você expõe sim. Você surta do nada, você chora do nada, você explode do nada. E tipo assim, com pessoas que você nem tá brava de verdade, sabe? Você nem tá triste de verdade. Você nunca consegue direcionar tua raiva, tua emoção pra forma certa, como tu devia... Certa, né? Que tu devia estar fazendo. Eu acho que é justamente um dos maiores problemas de você não processar suas emoções, sabe? É muito complicado. Você vai desgastando relações por causa disso. Você vai perdendo pessoas por causa disso. Eu sei disso, eu sei dessa dor. Eu sei como é complicado. É uma dor, gente, de verdade. Eu sim sei como é difícil. E por isso que hoje eu decido que eu vou tomar todas as minhas decisões muito certas, sabe? Eu tenho X amigos e são amigos que hoje eu quero levar pra minha vida. Eu amo ciclano, fulano e tudo bem, vai passar ou não, que seja. Eu amo minha mãe, eu amo minha irmã, eu amo minhas pessoas à minha volta, eu lido com elas de forma X, eu quero fazer tal faculdade, foda-se o que você achar, tá tudo bem, entendeu? Porque se você não tomar suas decisões,
o tempo vai tomar por você. E o tempo, ele é cruel. Tipo assim, ele é cruel. Ele acaba com o que um dia foi muito importante pra você, sabe? Ele destrói o que um dia foi um dos motivos de você acordar sorrindo, sabe? Então, é melhor você ter o poder de pelo menos você destruir isso, tá ligado? Do que você deixar esse poder pro tempo. Porque quando você vê, você ainda tá parada lá. Você ainda tá presa nesse passado. E você vai ter que seguir em frente. Tem que seguir em frente. Não pode viver no passado. Não tem como. Senão você não anda. Você não vive. Você sobrevive. E pra voltar pra essa realidade, pro tempo presente, é doloroso. É complicado. A vista é muito bonita, por outro lado. A vista é bem bonita. Você percebe as coisas de uma forma muito mais madura. Você vê as situações de uma forma muito mais bonita. Coisa que você não conseguia ver antes que você tava no olho do furacão, né? Então a vista é bonita, mas o resultado final não é tão bonito assim. Você amadureceu, você aprendeu com o seu erro, mas você perdeu algo. Você perdeu uma oportunidade. Você perdeu alguém. Você vai ter que lidar com isso. E é difícil lidar. É complicado lidar com isso, tá, gente? Gente, eu juro que eu tô tentando trazer esse processo de maquiagem pra vocês. Pra ser um maqui e fala, né? Como eu pensei em fazer. Só que tá muito complicado maquiar e falar pra vocês. Porque eu já terminei o olho. Tá do jeito que eu queria. É isso que importa. Guarde sua opinião pra você, tá bom? Mas ainda não terminei a pele. Vou fazer com vocês enquanto eu falo. Pelo menos isso, né? Pelo menos, eu acho que no final de tudo, tem algo muito bonito pra ser feito com esse sentimento, com essas experiências traumáticas. Porque eu vejo que elas sempre viram combustível pra aquelas pessoas que sabem transformar em combustível, sabe? Então, sempre vira uma história, sempre vira algo a mais, essas coisas traumáticas que acontecem na vida das pessoas. E eu acho que a gente pode transformar também, sabe? Em vez de ficar remoendo, que é o que a gente faz, que é o que eu faço, a gente pode transformar em um combustível pra gente ajudar outras pessoas, pra gente conseguir atingir os nossos sonhos. E é o que eu mais gosto de observar nas pessoas. É lindo, de verdade. Vou passar. Calma. Não acredito que eu fiz isso. Olha aí, né? Tá aí. Uma experiência traumática pra eu ressignificar. Tô toda suja. O chão está todo sujo. Tem que limpar. Mais uma, ó. Vou ressignificar, porque agora eu não vou limpar só aqui. Eu vou limpar a casa inteira, né? Passar um pano na casa inteira. Ressignifiquei. Vou ressignificar mais ainda. Olha só, vou voltar a assistir aqueles vídeos. Eu acho que era de quem? Da Boca Rosa? Que ela ensinava a restaurar a maquiagem. Tá vendo, gente? As coisas traumáticas, elas também têm algo a ensinar pra gente, né? Gente, não deu pra ressignificar toda a porra do vídeo, né? Que traumatizou demais esse acontecido. Não deu. Então eu terminei quase tudo. Eu vou só passar esse negocinho que eu passo, que é uma caneta de glitter. Aqui, né? O toque final, que eu gosto de fazer. E passar o meu fixador, que ele é cheio de glitter. Gente, eu adoro. Pra mim, a make só tá realmente bonita quando eu passo ele. Se eu passar, eu vou ficar com o olho fechado. Então, calma. Eu não sei nem mais onde... Como é que eu paro o vídeo? Enfim, resultado final da make. Gente, tá muito calor e eu senti que derreteu muito da pálpebra. Mas ok, eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que de certa forma o que eu falei hoje tocou em alguma forma em vocês. Nem que seja uma pequena parte do vídeo. Espero que tenha, de verdade, vocês tenham absorvido um pouquinho do que eu tenho a dizer. Ou pelo menos ter divertido com o vídeo. Beijo, eu amo vocês e espero vocês no próximo vídeo.